Saudamos a todos com a paz que gratuitamente Jesus Cristo coloca em nosso coração e desejamos que, apesar desse período de confinamento, você esteja vivendo bons momentos consigo mesmo, com Deus, com a sua família. Crise é sempre uma oportunidade de analisarmos como até aqui temos vivido e de tomarmos importantes decisões para como viveremos o pós-crise, né? Então nós temos duas maneiras de analisar uma crise, ou duas maneiras de reagir diante de uma crise. De forma pessimista, entendendo que tudo está dando errado e vai continuar dando errado, ou de forma otimista, entendendo que toda crise é uma oportunidade de crescimento, de avanço, de novos conhecimentos, de novos cuidados, de novas precauções e, acima de tudo, de novos horizontes a serem visualizados. Eu quero com muito carinho desejar a você uma noite de paz na presença de Jesus Cristo e dizer que não é ruim estar aqui, mas muito melhor seria se você pudesse estar comigo aqui na igreja. Nesta noite, somente eu e o irmão João Marcos, que é quem faz para nós a filmagem, ele é responsável pelo áudio e pelo som. Certamente os anjos do Senhor estão aqui e louvarão conosco esta noite. Eu só não conseguirei ouvi-los, mas eu tenho fé de que eles estão aqui representando cada um de vocês. Eu gostaria, de maneira muito especial, agradecer ao ancião Wesley, que fez a abertura da nossa escola sabatina no último sábado. Muito obrigado, Wesley, valeu demais. E também o pastor Ademir. Pastor, eu fiquei assim, muito feliz de vê-lo transmitindo a recapitulação da lição, uma maneira didática, bastante conteúdo, usou ilustrações. Olha, Deus poderosamente lhe usou no último sábado. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda. Como já é do conhecimento dos senhores, no sábado eu me recolhi um pouquinho com a minha família, nós fizemos um culto especial em adoração a Deus, somente nós, comemorando 49 anos que Deus nos permitiu. Então nós comemoramos ali, pensamos em vocês, lembramos de vocês, oramos por vocês, mas permitimos que o nosso ancião Wesley e que o pastor Ademir lhes oferecesse a nossa escola sabatina. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, que nos assistiram. Eu acompanhei também pelo WhatsApp, foi muito bacana. E muito obrigado a você que já está conosco, que nesta noite nós possamos louvar ao nosso Deus de coração, oferecer a Ele um culto racional, inteligente e demonstrar a nossa gratidão pelo cuidado que Ele tem nos oferecido até este momento, já há mais de um mês nesse confinamento. Mas Deus tem sido maravilhoso para conosco, tá? Eu gostaria nesta noite também de agradecer a você que tem tido o cuidado de fazer as suas doações de alimento. Alguns estão doando também em dinheiro. Muito obrigado a você. Eu tenho pedido para que o Deus Espírito Santo continue falando ao seu coração e à sua mente, e para que você, sensibilizado como sempre foi, de maneira fraterna, nos traga as suas doações, e assim nós recebemos de você e passamos para os demais irmãos que vivem algum tipo de necessidade. A questão da doação em dinheiro não há nenhuma exigência, pelo contrário, doação é doação. Mas você que tem podido, muito obrigado. E você que tem pensado em fazê-lo, por favor, nos ajudem. Por quê? Os nossos irmãos têm também necessidade de alimento.
mas tem necessidade de um gás, necessidade de uma conta de água, necessidade de uma conta de luz, necessidade de remédio, né? E com a sua ajuda, com a ação do Espírito na sua vida, nós temos conseguido tornar real a promessa de Deus de que jamais um justo passaria necessidade e a sua descendência mendigaria o pão. Então, louvado seja Deus, os membros da Igreja Central têm sido cuidados, têm sido acolhidos, têm sido tratados com todo o carinho que eles merecem por confiarem num Deus que através de você como doador tem feito a promessa de que o pão e a água seriam certos para todos nós. Muito obrigado. Nós temos estado aqui na segunda e na terça pela manhã, na quarta-feira a partir das 18, no domingo a partir das 18 e no sábado o dia todo para receber as suas doações, os seus donativos, as suas ofertas, para também ajudá-lo na fidelidade a Deus dos dízimos e nas ofertas. A todo tempo Deus nos é fiel e nós temos buscado ser também fiel a Ele, mas principalmente nesses momentos mais delicados é sem dúvida um apelo para mantermos a nossa fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Parabéns a você que tem buscado, continuado, perseverado na fidelidade ao nosso Deus. Então fique à vontade, estamos por aqui para recebê-lo, para atendê-lo, para orar com você e também participar da sua adoração, caso seja seu desejo de entregar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Tá bom? Olha, você que já está conosco, se você desejar postar aí, você pode colocar um pedido, pode também externar o seu agradecimento e o irmão João Marcos fará chegar até nós os nomes e nós oraremos por todos, porém mencionaremos alguns de vocês. Tá bom? Então, coloque aí, pastor, eu preciso que nesta noite a oração intercessora inclua tal pedido, e nós faremos com todo prazer, tá? Pastor, eu tenho que agradecer a Deus porque um amigo foi curado, ou porque eu não perdi o meu emprego, ou porque, enfim, seja qual for o seu agradecimento, coloque aí na tela e nós oraremos por todos vocês e nós mencionaremos alguns dos pedidos e dos agradecimentos. Tá? Apesar de estarmos distantes, nós temos sentido uma igreja envolvida em sanar as necessidades dos irmãos, em matar um pouquinho a saudade, ou pelo menos diminuí-la através de fotos, de vídeos que têm sido postados a cada sexta-feira à tarde. Aquilo mexe demais conosco. O Wesley, ele é um dos responsáveis por essa feliz ideia, o nosso ancião, e o corpo de ancião comprou esta ideia e o corpo de oficiais comprou esta ideia e muitos têm postado uma palavra de Feliz Sábado, uma mensagem de ânimo, têm colocado a família também como foto e como vídeo. Irmãos, isso é importantíssimo para mantermos a nossa unidade como corpo de Cristo e também para animarmos aqueles que por algum motivo têm já, por natureza, algum tipo de desânimo diante dessas situações. Tá? Então eu quero agradecer você que tem tido o carinho e o capricho de postar as suas mensagens. Nesta sexta, o grupo também estará aberto para recebê-las. Porém, no próximo domingo, a irmã Vilma, a Leila, o Ministério da Mulher, a Paula, o Ministério Infantil, a irmã Vilma, da Escola Sabatina, né? Essas mulheres estão se unindo para, de alguma maneira, homenagear as nossas mamães que tanto merecem, né? Que tanto merecem. Então, no próximo domingo, algumas mensagens serão postadas e você será homenageada. Aliás, você, mãe, merece ser homenageada a todo tempo, a todo momento, né? Eu costumo dizer que mãe tem muito de Deus, muito de anjo e um pouco de Deus. Mãe é certamente uma virtude que Deus concedeu a você. É por isso que nós estamos aqui, tá? Mais alguns minutos então, e nós oraremos agradecendo a Deus e também colocando no altar do Senhor alguns dos pedidos dos irmãos, tá bom?
Tá? A Maria Helena já está conosco. Nós temos duas, né? A Pirâmide e a outra. As duas são muito bem-vindas, né? A irmã Vilma, ela cuida do coração da igreja, da escola sabatina. A Rose também já está conosco. A Cleômenes Guedes, o Cleômenes Guedes. Que bacana, Cleômenes! Quanto tempo! Uma alegria tê-lo. Que Deus o abençoe sempre, tá? A Lilian, a Luziene, a Ana Paula, obrigado, viu? Daniel Ramos, também companheiro nosso. A Cidinha, a irmã Dione está conosco. A Laísa Ascencio. Ô Laísa, um abraço forte para ti, tá? Deus abençoe a todos aí. Laísa Ascencio, ela é responsável aqui na Associação Mineira Sul por alguns ministérios, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, né? É esposa do nosso querido pastor Eduardo, nosso presidente. Deus abençoe essa família linda aí, tá? Nós já estamos aí com quase 30 pessoas nesse início de live e nós acreditamos que tantas outras estarão conosco e muitas outras terão acesso a esse vídeo, a essa live, porque o irmão João Marcos tem colocado na página da Igreja Central tudo que tem acontecido aqui, algumas informações, notícias, enfim, visite essa página, faz parte da gente, é uma coisa muito nossa, então visite a página, curta, se preciso for fazer, se desejar fazer algum comentário, procure a equipe que está responsável por essa página e nós estamos transmitindo também pelo YouTube, tá? Tá, vai estar no YouTube, tá? Assim que concluirmos aqui, logo depois, nós jogamos no YouTube para aqueles que desejarem assistir. Quero dizer que assim, olha, a página tem sido muito bem visitada, estamos felizes com isso. Estamos felizes, né, irmão João Marcos? Feliz é demais, né? E a tendência é essa, o objetivo é esse, nós mostrarmos Jesus para todas as pessoas através do ministério que Ele nos concedeu, né? Eu estou muito feliz com tudo isso e você também deve se alegrar e visitar a página da Igreja Central, tá bom? Nós podemos orar então com você? Podemos orar? Eu vou convidar você, hoje à noite é um culto de oração, então eu vou convidar você para colocar o seu pedido e também o seu agradecimento pela fé no altar do Senhor neste momento. Você desejar, feche seus olhos e vamos falar com Ele. Pai de amor e bondade, um privilégio nosso estarmos mais uma vez na Tua presença, felizes pela maneira como tens cuidado de nós em detalhes e a certeza de que demonstras o Teu amor e a Tua misericórdia a todo o tempo. A despeito de não merecermos, nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Também, Senhor, por os nossos agradecimentos, eles são verdadeiros, eles estão a todo tempo no nosso coração e na nossa mente, e nós pedimos a Ti que, como um aroma suave, estes agradecimentos possam chegar até o Teu trono pelo mérito de Jesus Cristo. Pai bondoso, nós vamos abrir a Tua palavra nesta hora, e nós precisamos muito da Tua iluminação para compreendê-la e encontrar nela o que tanto precisamos para as nossas necessidades desta noite e desta semana. Senhor, que a mesma nos alimente, que a mesma nos admoeste, que a mesma nos motive, que a mesma aumente a nossa fé e que a mesma nos aproxime de Ti. Nós nos colocamos em Tuas mãos, colocamos cada filho Teu que Te serve nesta hora, que Te adora em oração e que certamente faz parte da Tua igreja visível e da Tua igreja invisível. Que todos recebam a Tua bênção, certamente a Tua paz. Nós Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então ao estudo da Palavra de Deus esta noite. Eu trouxe uma mensagem, eu não diria curta, mas menor um pouquinho para não cansá-los, mas eu gostaria muito que você ficasse atento na mensagem por esses próximos minutos, uma vez que a mensagem tem como objetivo mostrar a você que a crise pode ser e deve ser para o cristão uma grande oportunidade de crescer em diversas áreas da vida. Enquanto buscamos o primeiro texto que se encontra em Hebreus, se você deseja acompanhar conosco, o primeiro texto se encontra em Hebreus, o capítulo 12 de Hebreus, logo após o capítulo
dos heróis da fé, né? Dos heróis da fé, nós encontraremos o capítulo 12 de Hebreus. Enquanto você procura, eu gostaria de dizer a você que a crise, sem dúvida alguma, são oportunidades que Deus nos concede de nos aproximarmos dEle. Crise é sempre uma oportunidade que Deus nos permite para analisarmos a maneira como temos vivido, principalmente na brevidade dos tempos, principalmente no momento final da história humana. Crise é sempre uma oportunidade que Deus nos concede de avaliarmos os nossos conceitos, de revermos as nossas ideias, as imagens que temos feito do mundo em que vivemos, de entendermos como deveríamos nos relacionar com Ele, uns com os outros, relacionarmos com os nossos familiares, com os irmãos da nossa igreja. Crise é sempre oportunidade de ser melhor, de ser fortificado, de crescer em diversas áreas. E nesta noite, nós, diante de alguns textos que leremos da Palavra de Deus, nós analisaremos com a ação do Espírito na nossa vida, nos iluminando e nos fazendo entender a Sua Palavra. Nós pretendemos falar dessas áreas tão importantes que precisam ser melhoradas na minha vida e na sua vida. Tá bom? Então, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Se desejar acompanhar conosco a leitura, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E o versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores e contra si mesmo. Percebe? Deste texto nós podemos nos valer de três conselhos importantes, 3 lições importantíssimas, não somente para o período que estamos vivendo, mas para o tempo que se dará até a breve volta de Jesus Cristo. E a primeira palavra que eu encontro neste texto, que é sem dúvida importante para nós, atletas, nessa maratona espiritual, eu diria que é a perseverança. Perseverança é fundamental para diversos aspectos da vida humana, diversas áreas da vida humana. Perseverança faz parte da vida dos vitoriosos. Perseverança torna você forte, torna você vencedor, melhora o seu astral, lhe faz entender o momento em que está vivendo e as situações pelas quais você e eu estamos passando. Perseverança é, sem dúvida, virtude daqueles que querem ir além. Por isso, a palavra de Deus em São Mateus, o capítulo 24, o versículo 12, diz assim: aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero crer com toda a segurança e com fé em Deus, de que este texto, ele foi colocado na palavra de Deus por você e por mim também. Perseverança. O próprio Cristo agiu assim. E tantas vezes assim Ele agiu, porque Ele queria e deseja muito nos ensinar a lição da perseverança. Para você que pretende vencer em outras áreas da vida, mas principalmente na carreira espiritual, não se esqueça de clamar a Deus para que Ele lhe conceda cada dia mais perseverança. Perseverança. Nós podemos pensar na maratona espiritual como uma maratona no atletismo, né? Eu costumo dizer que na carreira espiritual o atletismo não se concentra numa corrida de 100, de 200, de 400 metros, vai além, é realmente uma maratona de 42, 50, 60 quilômetros, é mais do que ter força física, é mais do que ter a força para o arranque. É preciso
perseverar. Por isso a palavra de Deus nos diz assim, ó, a vida do cristão, né? A maratona espiritual é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Né? Vamos a mais um texto bíblico comigo? Vamos a Mateus capítulo 24, aqui já citado, mas nós vamos ler também o versículo 12 de Mateus 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o versículo 12 e depois o versículo 13. Olha o que encontramos no versículo 12 de Mateus, o capítulo 24, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É uma profecia da Bíblia Sagrada e nós já estamos vivendo esta realidade. Iniquidade, corrupção, homens que amam mais a si mesmo do que ao próximo. Isto existe em todas as áreas da nossa sociedade, não é? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria ou esfriará. E será que não temos visto isso nos dias em que estamos vivendo? E trazendo para a realidade da nossa igreja, você que se encontra aí do outro lado, continua animado? Não permitiu ainda que esse amor a Jesus Cristo esfrie? O nosso desejo nesta noite é lhe mostrar maneiras, características e algumas habilidades, algumas virtudes que têm como objetivo mantê-lo firme, mantê-lo confiante, mantê-lo perseverante no assim diz o Senhor e na certeza do amor que Cristo tem por mim e por vocês, como muito bem colocado pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Uma outra palavra importante que nós também encontramos no texto de Hebreus, como lemos, ela vem do próprio Cristo. Além da perseverança, Jesus Cristo, ele mantinha o foco. Ele mantinha o foco na sua missão. Ele mantinha o foco no ministério que viera a desempenhar em nosso favor. Ele mantinha o foco no resgate dos seus filhos, na salvação do ser humano. Então, em cada detalhe, ele estava perseverando, mas acima de tudo mantendo o foco. E assim nós lembramos do que lhe aconteceu quando após o seu batismo foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. A todo momento ele se manteve no foco e quando Satanás usava o assim diz o Senhor, Jesus também usava o assim diz o Senhor, como por exemplo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele perseverou e ele tornou-se vencedor, porque além de perseverar, Jesus não perdeu o foco. Foco faz parte também dos vencedores. Imagine você numa maratona de 42 quilômetros. Pode ser que uma maratona para você seja um percurso de 1 quilômetro, que para você pode ser uma maratona, sem problema. Mas imagine você, se você perde o foco, se você perde a visão da linha da chegada, se você perde a visão do passar pela fita, se você perde a visão da foto que tirarão de você ao chegar, se você perde a visão daqueles que vibram e que torcem por você e aguardam o momento da sua chegada. Se você perde o foco, se você perde a visão, você pode também perder a força, perder o fôlego e ficar pelo caminho. Então, por favor, espiritualmente falando, a momento algum nós podemos perder o foco. Não é? Vamos usar mais um exemplo de Paulo, se você deseja acompanhar comigo, o momento em que Paulo ele fala sobre o seu segredo para manter o foco. Tá? Vamos um pouquinho antes de Hebreus, Filipenses, se você desejar acompanhar, o capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Sobre o manter o foco, sobre o perseverar. Ele diz assim no versículo 13: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Não concluí ainda. Não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o alvo da soberana vocação, do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, falta-nos pouco tempo, a mesa está posta, só está faltando você e eu. A festa está para começar, Jesus Cristo está voltando, como dizia um pregador conhecido e muito querido, já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E se eu e você podemos ouvir esses passos pela fé, não podemos jamais perder o foco. Nesta caminhada ou nesta maratona, que nós possamos perseverar, passo após passo, de olho na soberana vocação, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como muito bem fazia o nosso apóstolo Paulo. Você tem perseverado na oração? Você tem perseverado no estudo da Palavra de Deus? Tem pedido para que o Espírito Santo de Deus lhe mantenha no foco? Lhe mantenha no foco da linha da chegada, visando o momento em que Jesus Cristo dirá: vinde benditos de meu Pai e adquiri por herança o reino, e então colocará na sua cabeça e na minha também uma coroa que nos dará direito à vida eterna. Não percamos o foco, queridos, não podemos perder o foco. Apóstolo Paulo, ele vai além quando ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se nós formos nos lembrar, ou buscar lembrar o tempo todo do que deu errado, nós corremos o risco do desânimo. Então nós precisamos nos esquecer do que deu errado até aqui. E dá errado para todos nós. Não pense você que as coisas acontecem, as coisas ruins acontecem só para você, não. Acontecem para todo ser humano. Ter nascido neste mundo é ter a certeza de que nós viveremos aqui aflições, momentos difíceis. Porém, Paulo, ele procurava esquecer-se das coisas que tinham dado errado, né? Para não ter lembranças ruins, lembranças negativas. Mas aqui, Paulo também, ao dizer, ele estava mencionando que ele se esquecia das coisas boas, ele se esquecia das vitórias, ele se esquecia do que tinha dado certo. Para quê? Para não se prender àquilo que ele já tinha sido, né? Alguns batem no peito e falam assim: eu já fui tão missionário, eu já fui tão leal, tão fiel a Deus na observância do sábado. Eu já fui tão cuidadoso ao devolver a Deus o seu sagrado dízimo, ao ofertar. Como eu era cuidadoso com isso. Eu acho até que eu já fiz o suficiente. Eu já paguei o preço da eternidade. Queridos, o apóstolo Paulo diz assim, com propriedade: esquecendo-me das coisas boas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Que eu preciso pensar uma coisa: eu posso ter tido muitas vitórias, eu posso ter vencido muitas batalhas, mas a guerra continua, e para ser um vencedor eu preciso perseverar com foco até o fim. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Às vezes, quando mencionamos assim, nós pensamos: é porque a vida dos outros é boa demais, é porque o apóstolo Paulo era aplaudido onde chegava, o apóstolo Paulo era reconhecido por tudo que se tornara, o apóstolo Paulo era como que muito querido, o apóstolo Paulo é mencionado até nos dias de hoje. Então o apóstolo Paulo tinha mais que dizer que ele estava olhando para a chegada mesmo, aguardando o prêmio da soberana vocação. Mas será que foram só de bons momentos que Paulo viveu a sua vida nesta terra? Você gostaria de acompanhar comigo alguns momentos de Paulo que vão provar para você e para mim que nós ainda não sofremos sequer um centavo daquilo pelo qual Paulo passou? Abra a sua Bíblia, abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Você vai ver como Paulo, capítulo 11, você vai ver por que passou Paulo, queridos. Olha só como foi a trajetória de Paulo. E não vou dizer, não foi num largo período, não. Não foi num período tão grande de tempo, não. Talvez por isso Jesus Cristo tenha dito assim: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom?
ânimo, eu venci o mundo. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16, nós encontramos Paulo dando explicação pelos sofrimentos, mas nós vamos ler, para ganharmos tempo, nós vamos ler a partir do versículo 22. Ele diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Também eu. Ou seja, eu também sou tudo isso, né? Ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Narrando aí a vida dele, sem medida. Em perigos da noite, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Ou seja, 40 menos 1, 39 vezes 5. Isso aconteceu. E não era um açoitezinho não, queridos. Era um açoite assim, para declarar através de cada açoite, de cada chicotada, todo o ódio, toda a raiva, toda tensão gerada contra Paulo e contra os seguidores de Cristo Jesus, né? Mas continua dizendo assim, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez eu fui apedrejado. O apedrejamento, queridos, não era jogar uma pedrinha pequenininha e ir embora, não. Era uma pedra considerável, que ocupasse toda a parte central da mão, parte de carne da mão. Uma pedra que pesasse aí 1,5 kg, 2 kg, arremessada com força. O apedrejamento por completo, ele cobria todo o corpo, a ponto de dar o açoitado, o apedrejado por morto. Aí então se deixava o local, ele foi apedrejado, em naufrágio 3 vezes, você sabe o que é isso? Além de contemplar a fúria do mar, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, sem saber se sobreviveria. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Fome aqui não é vontade de comer, não, é quase desfalecer de inanição. Fome e sede muitas vezes, em jejuns tantas vezes, em frio e nudez. É por isso que Paulo buscava se esquecer. Infeliz aquele que lembra do seu passado triste. Há até um pensamento que diz assim, quem gosta de passado, quem gosta de antiguidade, quem gosta de reviver o passado, é museu. Há um outro pensamento que diz assim, lembrar do passado triste é gostar de sofrer novamente. E Deus não nos fez para vivermos desta maneira. É por isso que o segredo para a vitória espiritual, nesta maratona espiritual, é perseverança, é continuar sempre, é um passo após o outro sempre. É manter o foco. E ainda uma terceira lição de grande aprendizado é a paciência. Passar por tudo isso de maneira paciente. É verdade. Alguns dizem assim, fulano tem um estupim curto. Outro diz assim, esse nem estupim tem. Mas aquele que se coloca nas mãos de Deus, aquele que aceita a ação do Deus Espírito Santo na sua vida, ele se torna paciente. Ele desenvolve a virtude da paciência. Ele compreende que todas as agruras da vida servem para o seu fortalecimento, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento espiritual. Você tem sido paciente? Ninguém nasce paciente. Ninguém nasce com sangue de barata, até porque paciência não é ter sangue de barata. Paciente é saber o que está acontecendo, é ter noção exata do que acontece, de ruim inclusive, e ser paciente para dizer o seguinte: eu estou nas mãos de Jesus Cristo. Ele cuida das aves, Ele veste o lírio, Ele alimenta os animais. Certamente Ele continuará cuidando
de mim. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como até aqui Deus tem cuidado de cada um de nós. Perseverança, manter o foco, paciência, são virtudes de vencedores, virtudes daqueles que certamente concluirão a maratona espiritual. Eu gostaria então de mencionar para vocês 4 áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas principalmente num momento como este, num momento de crise. A primeira delas, eu diria, a área financeira. É verdade. Se você fez uma reserva em anos anteriores, você certamente vai passar, ou já está passando por este período de vacas magras com um pouco mais de condição. Fazer a reserva é bíblico. A Bíblia nos ensina a termos uma reserva. Você se lembra de José no Egito, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas granadas e das 7 espigas mirradas? Você se lembra? Quando o faraó escolheu o que o Egito tinha de melhor na época e se encontrava aprisionado, preso, José? Então José disse assim: ó rei, é importante que nesse período de fartura nós façamos uma reserva. Você fez a sua reserva? Às vezes a gente pensa assim: ah, pastor, mas o que eu posso juntar por mês é 100 reaisinho só. Tudo bem, mas imagina 100 reais durante 10 anos. Imagina 100 reais no final de um ano, 1.200 reais. No final de 10 anos, 12 mil reais. Se você e eu tivéssemos hoje esse valor, certamente nós passaríamos 3, 4, 5 meses com uma condição bem melhor. Você fez a sua reserva financeira? Ah, não fez? Se não fez, você e eu precisamos nos cuidar com isso. Pastor, mas nada temos a temer quanto ao futuro. É verdade. Mas cuidar de mim é dizer assim: olha, pastor Lemuel, eu lhe dou sabedoria o suficiente para poupar um pouquinho, para não gastar tudo que eu coloco na sua mão. Alguns estão gastando mais do que Deus coloca na sua mão. Desculpe, irmãos, isso não é nada inteligente. É importante que nós busquemos ter uma reserva para improvisos ou para uma crise como essa. O problema é que nós achamos que a crise nunca vai chegar até nós. Alguns chegam a entender de maneira equivocada de que uma vez cristão, resolvido todos os problemas. A doença não vem e nós nos enganamos, porque a doença ela existe para o não cristão e para o cristão. O desemprego não vai bater a minha porta e é um engano, porque o desemprego existe para o não cristão e para o cristão. Então, queridos, a doença, o desemprego, tudo isso nós estamos sujeitos como seres humanos, né? Então, veja, se não foi feita uma reserva financeira, cuide-se a partir de então. Porque este coronavírus, queridos, esta pandemia é só mostra do que teremos daqui para adiante. Faz parte dos acontecimentos escatológicos, ou seja, esses acontecimentos que se darão até a volta de Jesus. E acontecerão em períodos menores, distantes um do outro, mas em períodos menores. Então nós precisamos nos cuidar. É claro que Deus vai sempre cuidar de você, mas no momento de vacas gordas, Ele está dizendo assim: filho, eu estou cuidando de você, guarde um pouquinho. Outra coisa, queridos, nesse particular de saúde financeira, para vivermos um momento de crise, é o momento de aprendermos a não nos envolvermos com dívidas. É verdade. A dívida tem sido a arma poderosa nas mãos de Satanás para tornar você um infiel a Deus. São muitas as mensagens que eu tenho recebido e por isso toco nesse assunto de irmãos que dizem assim: pastor, o senhor não imagina a tristeza que vivo agora no meu coração por não conseguir ter sido leal a Deus em meses anteriores. E agora eu desejo ser fiel a Deus e não consigo repor aquilo que eu roubei de Deus. Para que isso não aconteça, cuidemos com as dívidas, porque nunca foi tão fácil comprar, nunca foi. Você compra com dinheiro, sem dinheiro, com cartão, sem cartão, com cheque, sem cheque, você compra. As propostas são muitas.
tentadoras. Quantos não ligam para vocês assim, olha, você é bem visto na praça e você é tido como bom pagador, então agora, neste momento, tem um crédito de tantos mil esperando por você em tal lugar. É só você ir até lá, ou então, via celular, você pode fazer com que esse dinheiro seja transferido para a sua conta. As facilidades são muitas, mas e o depois? E o depois? Irmãos, a verdade é que nós às vezes nos endividamos comprando o que não estamos precisando, para impressionar quem não está nem aí para a nossa realidade, com o dinheiro que nós não temos. E depois ainda queremos nos desculpar diante de Deus, dizendo assim, pois é, Senhor, não vai dar para ser fiel a Ti, porque não me sobra dinheiro. Que o Senhor nos capacite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter saúde financeira. Saúde financeira. Uma outra área da nossa vida que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente no período que estamos vivendo, é a área física. O aspecto físico é fundamental. Então, Deus, Ele nos deu a mensagem de saúde perfeitamente do Éden até Ellen White. Ele nos deu, ele disse assim, esse é o cardápio para o bem-estar dos meus filhos, este é o cardápio do Éden, este é o cardápio para manter esta máquina que eu criei e sei exatamente como funciona. Consumo de frutas, de verduras, de legumes, gratuitamente os remédios da natureza, bastante água por dentro e por fora, luz solar, exercício físico, frutas e verduras. No nosso Brasil, queridos, no nosso país, em especial, não há desculpas para não consumirmos frutas, verduras e legumes. É só não comprarmos as caras, compremos as da época. Deus nos aconselha a consumirmos as frutas da época. Elas são mais baratas e são apropriadas para o momento em que estamos vivendo. Por exemplo, frutas cítricas com a vitamina C para um período frio e aí aumenta a capacidade imunológica. Eu não vou parar nessa área porque não é a minha área, não sou médico, não sou da área de saúde, mas irmãos, tudo que nós precisamos para ter uma saúde física, eu costumo dizer, para termos um depósito de saúde, uma sobra de saúde, Deus deixou claro para nós antes do nosso nascimento. Aí você diz assim, pois é, pastor, eu não fiz antes atividade física e agora eu estou tendo até dificuldade para respirar porque eu não consigo fazer atividade física. Desculpa, meu irmão, não é desculpa, não. O seu pastor, antes da pandemia, ele corria 3 vezes por semana, 7 quilômetros. Agora, na pandemia, o seu pastor está correndo 10 quilômetros. Eu não estou dizendo que você precisa correr 10 quilômetros e que nem precisa exercitar o seu corpo correndo, mas você pode muito bem descobrir o que você pode fazer. Lendo uma matéria, eu vi um atleta que ele fez na casa dele 118 quilômetros. É verdade, numa semana. E sabe onde é que ele fez? Na sala da casa dele. Se a sua sala tem 2 metros para lá, 2 metros para lá e 2 metros para lá, olha, se você percorre esse percurso, quantas vezes você vai chegar a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, a 3... Enfim, eu só estou dizendo que se chegou o momento de cuidarmos da nossa saúde física, esse momento se chama hoje. Tempo para isso você tem. Então, vamos evitar o uso excessivo de açúcar, o uso excessivo de sal, o uso de óleos, de gordura. Vamos evitar. Deus pediu para que nós cortássemos tudo isso e esse é o momento de refletirmos e de termos tempo de uma alimentação saudável. Né? Pastor, mas eu não tenho como sair de casa, como vou pegar o sol? Pegue pela janela. Pastor, e água? A água você pode tomar, é o bem mais precioso e barato que nós temos ainda hoje. E acima de tudo, a confiança no poder de Deus, né? Uma outra área, para não demorarmos muito, uma outra área que nós precisamos muito nos cuidar é a nossa saúde emocional. É verdade, e importantíssima. Quando você está bem emocionalmente, as cores são mais vibrantes, a comida é mais gostosa, as alegrias são ainda maiores e as tristezas são encaradas como oportunidades para novos horizontes. Quando você está bem emocionalmente, o seu corpo responde bem, a sua visão melhora, seu paladar melhora, você ouve melhor, você vê a vida de maneira mais otimista quando você está bem emocionalmente. Como está a sua saúde emocional? Bem?
Sabem, queridos, alguns já tentaram suicídio nessa pandemia, nessa quarentena. Alguns já atentaram contra a própria vida. Tantos outros estão atentando contra a vida dos outros. É verdade. A agressão familiar, a agressão contra as mulheres, a agressão contra os filhos cresceu de maneira absurda e tende a crescer um pouco mais. Por que isso, pastor? É porque emocionalmente nós estamos doentes e Deus quer curar-nos. Então, saúde financeira, importantíssimo para a vitória espiritual. Saúde física, importante principalmente nos dias em que estamos vivendo. Se você está bem fisicamente, o vírus não tem tanto poder na sua vida. Se a sua capacidade imunológica está boa, está como deveria, o vírus bate e volta. Saúde emocional, importantíssimo para viver agora esse período de confinamento. Você precisa se readaptar a um novo estilo de vida. Você saía para amanhã para o trabalho, passava o dia todo fora, não tinha contato com a sua esposa, senão no início e no final do dia. Seus filhos na escola, seus filhos em outras atividades. Agora não. Agora filhos, esposa e esposo, o tempo todo no mesmo ambiente. É preciso ter saúde emocional. E a saúde emocional, sem dúvida, ela vem, em primeiro lugar, através do contato com a palavra do Senhor. Verdade. É Ele que nos concede tranquilidade, paz, equilíbrio emocional, para que você se relacione bem consigo mesmo e que para você se relacione bem com aqueles que estão à sua volta. Então vai aí um segundo segredo para ter saúde emocional, equilíbrio emocional. O primeiro deles é contato com Deus, através do estudo da palavra, das tantas histórias bíblicas que nos ajudam emocionalmente e através da oração, que é quando você fala diretamente com o seu Deus. Mas o segundo segredo é parar de ouvir essas reportagens sensacionalistas. Você está num canal, 50 mortos, passa para outro, 80 mortos, passa para... No final, 1 milhão de pessoas morreram na sua cabeça e você começa a acreditar que você vai morrer também. Pare com isso. Pare de dar ouvido a essas reportagens sensacionalistas. Ah, mas no Irã está assim, na Itália dessa maneira, na França morreram tantos, os Estados Unidos, o Brasil agora é o epicentro da crise. Queridos, se você quiser, um dia você vai pegar esse vírus. Se você não quiser, um dia você vai pegar esse vírus. Agora, quando ele chegar até você, se você estiver bem emocionalmente, se você estiver bem fisicamente, se você estiver bem financeiramente, com certeza o efeito dele no seu organismo será pequeno. Pare de dar ouvido a não só fake news, mas às vezes até mensagens verdadeiras, só que tremendamente negativas. Existe aquele indivíduo que ele já acorda querendo um repórter policial para saber quantos morreram e quantos estão esperando para morrer. Aí você ouve que na sua cidade os leitos de UTI já estão todos ocupados e agora, ao chegar no hospital, você vai passar por um sorteio ou de alguma maneira vão escolher quem vai para o UTI e quem vai morrer. Se você ficar pensando assim, você vai muito mais rápido para lá e talvez não saia de lá. É por isso a Bíblia diz assim, coração alegre é bom remédio, espírito abatido faz secar os ossos. É impossível você continuar com o coração alegre ouvindo só mensagens negativas, só o que deu errado. Escolha ouvir coisas boas e certamente você ouvirá através de hinos, leitura da palavra de Deus, contato com o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que nos cura. Emocionalmente é importantíssimo para viver qualquer momento de crise. Estar bem emocionalmente é certeza de vitória. Uma mente positiva, eu não estou preocupado com quantos morreram, eu estou preocupado que eu estou vivo. Claro que há o sentimento, sim, mas não a ponto de me abalar. O sentimento humano, ele existe, mas ele existe para ser administrado. Eu tenho que estar agradecido a Deus por estar vivo, por ter os meus familiares vivos e por ter mais um dia de oportunidade. E por último, mas eu colocaria como mais importante da nossa vida, é sem dúvida alguma saúde espiritual. Então nós falamos da saúde financeira. É impossível você estar devendo na praça, é impossível você ter o seu nome sujo e estar feliz. Querendo ou não, influencia você de forma negativa. Nós falamos da saúde física. Quando você está bem fisicamente, pode vir o vírus. Ele vai sim encontrar você, mas ele não vai ter tanto efeito como tem em alguns que não estão bem fisicamente.
Deus não espera que nós estejamos fora, Deus espera que nós estejamos fora do grupo de risco, a menos que tenhamos mais de 60 anos. Mas é possível ter 60 anos e estar bem de saúde. É possível, tá? Saúde financeira, saúde física, saúde emocional. Peça a Deus, o Espírito Santo, que Ele fortaleça emocionalmente para ter uma visão positiva das coisas, para ter na crise oportunidades para ser um vencedor, para se fortalecer. E saúde espiritual, esta é fundamental. Por quê? Porque nós somos espirituais, nós somos seres oriundos da divindade, irmãos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então só há felicidade para o ser humano, só há realização para o ser humano quando ele está ligado à sua origem. E a nossa origem é Deus, é divina. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Como está a sua saúde espiritual? Sabem, queridos, nós estamos com as igrejas fechadas, é verdade, mas o coração para a verdade e para a ação do Espírito Santo precisa estar mais aberto do que nunca. Perseverança, foco, atenção no foco e paciência. Saúde física, saúde financeira, saúde emocional e saúde espiritual. Eu quero ainda deixar o último texto com você, que se encontra em 2 Timóteo, carta que Paulo enviou para o jovem Timóteo. Eu gostaria de deixar esse último texto contigo, se você quiser acompanhar comigo. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4, versículos 7 e 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. E guarde da meditação que fizemos este texto no seu coração. Aqui diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Este texto é seu, este texto é meu. Quando Paulo menciona combati o bom combate, ele estava dizendo assim, eu vivi com equilíbrio financeiro, eu não me envolvi com dívidas, eu não comprei para agradar outros com aquilo que eu não tinha para pagar e comprando algo que eu não precisava. Quando Paulo diz assim, combati o bom combate, é porque ele estava dizendo assim, eu continuei perseverando, eu mantive o foco, combati o bom combate, eu busquei saúde física, eu busquei a saúde emocional e a saúde espiritual. Que é exemplo do grande apóstolo Paulo e do próprio Cristo quando aqui esteve, nós possamos viver esta realidade na nossa vida. Que essas 4 áreas sejam fortalecidas a cada dia neste momento de crise. Área financeira, área física, área emocional e a área espiritual. E juntos, possamos dizer assim, combatemos o bom combate, concluímos a carreira, permanecemos firmes na fé. E desde agora a nossa coroa nos está guardada pelo reto juiz Cristo Jesus. Não apenas para nós, mas para todos quanto amam, quanto aguardam, quantos sonham com a sua vinda. Eu vou mencionar mais alguns dos nomes que estão conosco e falar que é com muita alegria que nós recebemos aqui a Isabela Vieira. Muito obrigado, Isabela. Márcia Freire, Silvia, Shirley Leal, Meirione, Gino César. Gino César foi meu companheiro de ensino médio no colégio Edessa. Abraço forte, Gino. Dione também está conosco. Pedro Guimarães, ele é professor de Química no colégio de Petrópolis, no IPA em Petrópolis, grande professor. Renata Chaves, um prazer, Renata. Muito bom aqui mencionar você, viu? José Neime também, um homem estudioso da Palavra de Deus, esposo da irmã Rogéria. Muito bom tê-los, viu? Andréia Nazaré, que coisa boa falar com vocês. Nilza, irmão Adilson Macedo, abraço, irmão Adilson. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família e o seu ministério como um ancião aqui da Igreja Central, tá? Oração pela saúde da irmã Dora. Vamos sim, temos que orar por ela. Oração pelo esposo da Lilian,
Olha aí, oração pelo esposo da Lília, eu não sabia, nós vamos interceder por ela. Oração pela vida espiritual da Cidinha. Queridos, nós estaremos durante a semana orando e intercedendo por todos vocês, tá? E aqueles que se encontram conosco, mas não tiveram seus nomes citados, saibam que Deus conhece, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e certamente Ele vai atender a sua necessidade e está recebendo a sua gratidão. Sem cansá-los, vamos orar agradecendo a Deus pelos momentos que passamos estudando a sua palavra. Fechemos nossos olhos, falemos com Ele. Pai de amor e bondade, gratidão a Ti pelos momentos que passamos na Tua presença, por todas as alertas que concedestes da Tua palavra nesta noite, pela certeza de que nela encontramos o que necessitamos para uma vida saudável neste mundo e para um preparo para breve estarmos contigo eternamente. Colocamos todos os Teus filhos em Tuas mãos, para que sejam orientados, guardados, protegidos, alimentados, cuidados por Ti como um Pai de amor. Nós te agradecemos pela maneira como tens nos conduzido neste momento de confinamento e pedimos-te que, se for da tua graça, da tua vontade, que por misericórdia voltemos a nos reunir na tua casa. É o nosso sonho, nós te oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu volto aqui a colocar esta máscara. Não é nada confortável, mas é muito apropriada para o momento que estamos vivendo. Com esta máscara, você evita que outro ou outros sejam infectados com um vírus que possivelmente você tenha, mas seu organismo reage bem a ele, tá? Então use a máscara, sempre um álcool em gel, lave bastante as mãos, tenha todos os cuidados. Isto é fé, mas a certeza de que Deus cuida e Deus nos deu sabedoria para fazermos a nossa parte. Tá bom? Que Deus abençoe a todos com muito carinho. Um abraço do seu pastor, da família pastoral.